Você sabe qual é o real motivo de Bolsonaro indicar o Cássio Nunes para o STF? Você sabe me dizer qual o real motivo? O Sérgio Moro diz que sabe. Ele escreveu aqui no seu Twitter, simples assim: se o presidente Bolsonaro não indicar alguém ao STF comprometido com o combate à corrupção ou com a execução da condenação criminal em segunda instância, todos já saberão a sua verdadeira natureza. Muitos já sabem. Muitos quem? Quem já sabe? Quem são essas pessoas que sabem? Você sabe, Sérgio Moro. Qual é a razão? Porque, veja bem, eu sou um apoiador de Bolsonaro. Declaradamente apoiador de Bolsonaro. Eu não gostaria nada de saber que eu estou sendo enganado. Mas vamos lá, eu quero saber. Se você sabe o que se trata, qual é a razão de indicar alguém que não seja comprometido aí com a execução da lei, segundo a Constituição, fala pra gente. Conta mais. Conta a partir de quando você ficou sabendo, como você ficou sabendo e o que você ficou sabendo. Todos nós queremos saber. Porque dessa forma, sem apresentar nada, porque é o que a gente sabe, né? A gente sabe que você falou que tinha um escândalo ali naquela reunião ministerial, quando a gente foi ver, todo mundo que pensa, né, para o bem do Brasil se sentiu representado ali com o presidente Bolsonaro descendo o cacete nos ministros que ficavam ali, quietinho, ninguém se expõe, todo mundo escondidinho no seu gabinete, e só Bolsonaro tomando lapada da imprensa, da oposição, do próprio STF. Aliás, será que não é por isso que Bolsonaro acaba tendo que ser refém de todo o sistema para determinadas escolhas políticas, como por exemplo essa, da cadeira do STF, uma decisão tão importante, indicar um cara que toda a base de apoio do Bolsonaro não gostou, e eu também não gostei. Agora, o fato de eu não gostar não quer dizer que eu não analise o cenário de uma forma um pouco ampla. Eu falei no vídeo de ontem, quando era rumores, aliás, ainda não está sacramentada essa indicação, né, meus amigos? E depois de sacramentada, a indicação tem que passar lá ali pela aprovação de outros políticos. Embora, pelo que a gente vem observando aí na internet, né, muita gente está gostando dessa indicação. Mas vamos para a análise prática. Por conta aí de falta de apoio, por conta também do... Eu não digo que a gente, como eleitor, seja culpado, mas nós somos responsáveis por uma situação que pode levar o presidente a ficar refém do sistema. Por quê? Se hoje nós tivéssemos, né, se nas eleições de 2018 nós tivéssemos votado, né, nós, enquanto Brasil, tivéssemos votado na maioria dos políticos em Brasília que fossem conservador, Bolsonaro poderia tomar suas decisões de uma forma muito mais tranquila. Será que realmente, eu te pergunto, será que realmente o Cássio Nunes é a principal escolha de Bolsonaro? Mas, Ítalo, você não viu falando que ele toma tubaína com o Cássio Nunes, isso e aquilo? Tudo bem, mas depois, quando você tem que tomar uma decisão, você não vai ficar falando mal sobre ela. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então você vai ter que defender a sua escolha. Agora veja bem, nós temos uma diferença. Nos Estados Unidos é fácil para o Trump, eu falei isso no vídeo passado, é fácil para o Donald Trump indicar qualquer pessoa para a cadeira do STF lá, né, da Suprema Corte dos Estados Unidos. Aqui, eu também gostaria que o Bolsonaro ficasse ali indicando, o povo não aprova, aí o Bolsonaro indica outro e não aprova, só que isso vai causando um desgaste que eu, Ítalo, não sei se seria interessante esse desgaste. Eu não estou falando que seria interessante ou que não seria, eu não sei. Bolsonaro sabe se é ou não é interessante. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu não sei. A gente tem, por instinto, falar sobre as decisões do outro de uma forma muito simplista, sem saber o que de fato acontece nos bastidores. Nós não sabemos o que acontece nos bastidores. E mesmo sem saber o que acontece nos bastidores, eu também continuo não gostando desse cara. Agora,
Vamos lá, vamos defender Bolsonaro? Tá, vamos lá. Bolsonaro disse que, né, o jeitão dele falar, disse que toma tubaína com o cara. Então, ou seja, ele tem amizade com o cara. Será que essa amizade não seria suficiente para que, com a indicação do STF, o cara, de repente, estivesse mais alinhado com os valores primordiais de Bolsonaro? Será? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês, entendeu? Eu acho que é possível, assim como eu acho também que é não possível. Tudo é possível. Sim ou não. Eu pensei que o Aras não era uma boa indicação. Foi uma boa indicação. E é óbvio, meus amigos, que uma indicação para a PGR é muito inferior do que uma indicação à cadeira do STF. Eu sei disso, meus amigos, mas o que vocês querem que eu pense? Eu vou dividir aqui com vocês o meu pensamento, como eu me sinto. É claro que eu fico frustrado com uma indicação como essa, mas eu fico pensando o seguinte: quando a gente passa por uma situação de dificuldade, preste atenção, quando a gente passa por uma situação de dificuldade, quando vem, após essa tempestade, vem uma bonança, a gente tem uma tendência a esquecer daquela situação de dificuldade. E aí qualquer coisa ruim, naquele cenário mais positivo, mais propício que a gente vive, a gente tende a reclamar. Eu, como sou um pouquinho mais experiente do que alguns aqui que me acompanham, e sou menos experiente do que outros que me acompanham, né? Tem os tios e as tias, os queridos tios e tias, e tem aí os jovens, aí, os bravos jovens que me acompanham, né? Então eu tenho aí 41 anos, eu exercito a reflexão, meus amigos, é isso que eu quero dividir com vocês. Se Bolsonaro realmente sacramentar e for para frente o nome de Cássio Nunes para a cadeira do STF, é óbvio que eu não gostei, mas eu não posso dizer que foi uma escolha errada, eu não posso sacramentar, eu posso dizer que é uma escolha que tem tudo para dar errado, isso eu posso falar. Eu também posso falar que eu gostaria de outros nomes, eu posso falar. Agora, é erro, é acerto? É só depois da pessoa trabalhando que a gente vai saber se a pessoa é boa ou não. Baseado no de hoje para trás, não me agrada, nem um pouco. Ok? Ok. Digamos então que ele seja indicado, de fato, que ele passe e seja um ministro do STF e passe a errar. Esses erros, por mais que seja fundamental uma pessoa alinhado ao conservadorismo no STF, né, eu não consigo ver erros menores das outras alternativas que nós tínhamos e temos para concorrer com Bolsonaro a presidente da República. Se esse for o maior erro de Bolsonaro indicar o Cássio Nunes para a cadeira do STF, eu fico imaginando qual seria o maior erro que Ciro Gomes cometeria sendo presidente da República e nós aqui no Brasil tendo que suportar. Qual seria o maior erro de Amoedo? Qual seria o maior erro de Haddad? Qual o maior erro de Alckmin? Os erros de Lula e Dilma, nós já sabemos quais foram. Mas eu fico imaginando esses erros, e quando eu imagino esses erros, meus amigos, eu procuro exercitar a seguinte realidade: está muito melhor, ainda que Bolsonaro erre na indicação, ainda assim é uma realidade muito melhor do que qualquer outra, se ele não fosse presidente da República. Aí, Ítalo, mas você tá aquele velho discurso, né? Se não o PT volta. Meus amigos, eu sinto muito, mas é assim que eu vejo a nossa situação. É assim que eu vejo. Eu não quero convencer vocês, nada disso. Eu estou aqui dividindo também, porque eu também estou desgostoso com esse nome, meus queridos. Mas eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou ficar fazendo vídeo aqui metendo pau no Bolsonaro? De forma alguma, é o contrário. Eu acho, tá? Vocês vão observar nos futuros vídeos do canal, né? Eu estou fazendo inclusive esse vídeo justamente para quê? Para virar essa página. Eu acho que nós temos que virar essa página, se de fato for sacramentado tudo isso daí, porque não adianta a gente ficar chorando o leite derramado, mesmo porque, meus amigos, nós estamos falando de uma escolha, nós não estamos falando de fatos. Se a gente olhar o histórico do Aras, a gente sabe que a gente se surpreendeu positivamente com ele. E repito, eu sei muito bem que existe uma diferença gritante
da ocupação do PGR a uma cadeira do STF. Eu sei disso, ok? Mas tudo aquilo que a gente esperava de ruim do Aras não se concretizou. Eu acho, na minha opinião, que nós devemos torcer para que dê certo. Ficar maldizendo, jogando energia negativa sobre uma decisão, ou de repente até sobre o erro de Bolsonaro, não vai melhorar as coisas, vai só piorar. Antes da decisão, eu acho que foi muito válido. Toda a internet se movimentou, se manifestando contra essa indicação, e Bolsonaro tomou a decisão dele. Ele bateu no peito e assumiu a responsabilidade. Se for um erro, o erro é dele, da indicação. Não é de ninguém, é dele. É como eu falei, né? Falei até ontem no vídeo, e falei antigamente que quando ele indicou o Aras, ele pediu o voto de confiança. Vou fazer o quê? Tem que dar o voto de confiança. No caso do Aras, não nos frustrou. Se for esse cara, nós vamos ter que pagar para ver. Nós não temos outra alternativa. Temos que, eu vou continuar apoiando, porque o principal, os elementos principais da bandeira de Bolsonaro e do conservadorismo estão sendo defendidas. Os principais são inúmeras, né? Mas é o quê? É aborto, é drogas, é comunismo, é Estado enxuto, entende? Ele não está atentando contra essas bandeiras, né? Sei, tenho consciência, todos nós temos a consciência da importância de ter um ministro conservador no STF. Estamos vendo como está sendo encaminhada, mas nós também temos a responsabilidade de, nas próximas eleições, elegermos mais políticos, deputados, senadores de direita, para que Bolsonaro não tenha que, se é que isso é verdade, eu creio que seja verdade, não ficar refém de uma estrutura política onde ele não pode decidir plenamente os seus atos. Porque se Bolsonaro disser, como ele disse na sua transmissão ao vivo, que quem escolhe, óbvio que ele usou um trocadilho na frase, no raciocínio dele, né? Quem escolhe a cadeira do STF não é ele, são os políticos de Brasília, né? Convenhamos, é mais ou menos por aí. Ele pode ficar indicando e os caras não aprovar. Não deixa de ser uma verdade. Agora, se nas próximas eleições, 2022, a gente eleger a maioria, né, quem não confia em Bolsonaro, nessa situação, vai saber que Bolsonaro não pode dar a desculpa que seria essa desculpa que ele está dando hoje. Eu não acho que seja uma desculpa, mas para você que não confia nele, né, você vai entender que cabe, então, a nós, mesmo que você esteja decepcionado ou sentindo qualquer sentimento ruim por Bolsonaro, saiba que a luta política por um Brasil melhor, ela continua fazendo com que a gente não eleja só o presidente da República de direita, mas sim todo e qualquer cargo, função pública com pessoas que estejam alinhadas conosco. E sim, meus amigos, também seria interessante um ministro do STF conservador, mas fazer o quê? Não tem o que fazer. A decisão é do presidente. E cabe nós apoiarmos. Se nós formos de direita, se nós formos conservadores, não há outro caminho a não ser apoiar o presidente. Eu, particularmente, como eu falei para vocês, não importa a decisão que ele vai tomar agora, eu vou continuar apoiando, entendeu? Apoio porque eu gosto de Bolsonaro, apoio porque eu confio em Bolsonaro, e confiar vai ser realmente dar o crédito a ele, mesmo que ele tome decisões que não me agrade. Como no passado, algumas decisões, algumas coisas que ele fez, algumas atitudes que ele tomou, naquele momento que eu tomei conhecimento, eu não entendi ou discordei. Tempos depois, eu vi que eu estava errado e ele estava certo. Assim como uma outra coisa, meus amigos, eu acho que ele errou, mas nada grave, entende? Aliás, falando de gravidade, indicar um cara, por mais que a gente não goste de Bolsonaro, da decisão de Bolsonaro, por mais que a gente não goste da decisão dele colocar o Cássio Nunes lá, a gente não pode dizer que isso é um crime. E Bolsonaro não está envolvido em nenhum escândalo de corrupção, nada, zero, não existe corrupção mais onde ele tem autoridade. E falando em autoridade,
todas as escolhas que competiam apenas a Bolsonaro escolher, nenhuma delas ele nos decepcionou. Se você discorda, então eu trago para mim. Ele não me decepcionou em nenhuma escolha de nome, quando essas escolhas competiam só a ele. Agora, quando não compete só a ele, quando precisa de alguma aprovação, de alguma coisa assim, aí eu acho que entra o jogo político que a gente tanto tenta entender. Aliás, falando de jogo político, meus amigos, para quem não assistiu, no antepenúltimo vídeo aqui do canal, eu tive um bate-papo muito agradável com o Douglas Garcia, e ele conta um pouquinho disso, dessas coisas que existem nos bastidores. Eu convido vocês a assistirem para vocês entenderem um pouco. Vindo do Douglas, que todos nós gostamos muito dele, eu acho que serve um pouquinho para poder fortalecer algumas coisas que a gente tem dentro da gente e, de repente, também derrubar algumas cismas que nós temos. Convido vocês a assistirem. Beleza, meus amigos? Se você discorda de mim, não me leve a mal, é o meu pensamento, estou abrindo aqui o jogo com vocês, francamente, como eu sempre abro. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu esteja certo, não sei. Estou abrindo aqui o que eu penso, o que eu sinto e a forma que eu vou encarar tudo isso que está acontecendo. Estou dividindo aqui com vocês na maior franqueza. Beleza, meus amigos? Esse é o recado de hoje. Vamos orar para que o Brasil tome um trilho cada vez mais amparado na luz do Senhor. Vamos continuar firmes e fortes, apoiando, lutando, desejando tudo de bom para as pessoas que nos governam. Beleza, meus amigos? Tamo junto.